Senhora, tudo bem? Eu saúdo a amada Igreja na Santa e Gloriosa Paz do Senhor Jesus, amém? Sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias em reverência à palavra do Senhor em João 4. Glória a Deus. Poderia citar alguns versículos aqui, mas porém eu vou citar aqui o versículo de número 23. Que assim diz a palavra do Senhor. Disse Jesus: porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. A igreja pode tomar o assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Confesso que quando a gente recebe essas oportunidades de trazer a palavra, realmente a gente sente peso da responsabilidade. Mas louvado seja Deus, porque a gente se prontifica para sermos usados na presença do Senhor. Esse texto ele cita aqui, sobre Jesus e a samaritana. São praticamente alguns versículos até longe, Mas exatamente até o 39, ele vai citar aqui do momento em que houve a conexão desta mulher. O tema que foi dado para nós nessa campanha é Vem e Beba. O de hoje é o transbordar do Espírito. Transbordar do Espírito, uma fonte dentro de você. Transborde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Há uma necessidade da gente podermos entender que o Senhor é quem nos faz transbordar. É Ele quem chega, quem nos chama, mas Ele não é nenhum invasor. Naquele momento em que aquela mulher se encontrava ali diante daquele poço, eis que houve uma conexão. Isso está descrito aqui, no versículo de número 9, do mesmo capítulo. Disse assim, disse depois a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Houve uma pronúncia de uma mulher. E nesse momento haveria ainda para ela a falta do pouco do conhecimento. Ela não sabia com quem ela estava falando naquele exato momento. Observa que Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Observa que nesse versículo de número 11, a mulher já cita Jesus Cristo como Senhor. Já houve uma conexão, já houve um conhecimento. Esse conhecimento ela cita dessa maneira: disse-lhe a mulher, Senhor. Ela já está citando já Senhor, já sabendo quem é que está falando com ela naquele momento. E em poucas palavras: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva. O impressionante é que, a partir dessa conexão, dessa permissão, Jesus Cristo não é nenhum invasor. O único que é invasor é o inimigo das nossas almas. Ele chega sem pedir licença, a partir das brechas. A gente tem que estarmos blindados. Essa mulher, naquele momento ali, ela estava precisando de chegar à fonte. Ela estava à fonte. A fonte que gerava a água para a vida eterna. E essa fonte, nós temos hoje o privilégio de estarmos participando dela também, que é o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Eis que quando há essa conexão com essa mulher, Jesus Cristo já começa ali a falar com ela, transformando. E a partir do momento que ela vem o entendimento de que já não era mais o si dela, e sim Deus falando, o Senhor Jesus Cristo, através daquele momento, a partir daquele momento ela já começa a fluir de dentro para fora, sair
de dentro para fora. Já não era de fora para dentro. Era de dentro para fora. Era o conhecimento. Era Jesus Cristo falando com ela. E naquele momento em que ela pôde entender, começa a transbordar. Aonde a gente quer chegar. O impressionante é que Jesus Cristo ele veio como o ceifeiro, né? Acolher. Quem veio preparando o caminho, já está citado ali, se eu não me engano, e a irmã coloca bem aqui em Mateus, capítulo número 3, versículo de número 3. Olha o que o Senhor falou. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Esse que estava preparando as veredas, que estava preparando o caminho, endireitando essas veredas, é João Batista, pregando ali no deserto. Jesus Cristo é o ceifeiro. Aonde ele chega, é tanto que os versículos que vêm a seguir, se eu não me engano aqui, a palavra de Deus, ela vai nos dar esse privilégio de falar que quando Jesus Cristo fala nesse versículo número 37, porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. O de número 38 fala desta maneira: eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Graças a Deus por isso. Eis que Jesus Cristo chegando na vida de cada um de nós, trazendo para nós hoje, ele sendo a fonte viva, a fonte que jorra, que transborda e que nos enche dia após dia, a gente já começa a transbordar de uma forma diferente, a agir de uma maneira diferente. As pessoas avistam que o que você pode oferecer não é de você, não sai de você. E sim tem uma fonte que está jorrando dentro de você. Essa fonte é a palavra de Deus que fala conosco a partir do momento em que a gente abre as nossas Bíblias. Que a palavra de Deus é aqui. É o meio que ele tem de conversar com cada um de nós. A gente se volta, a gente para analisar, quer ter um pouco do conhecimento, quer beber da água que jorra para a vida eterna, leia a palavra de Deus e beberás dessa água e não sentirá mais sede. Graças a Deus. Louvado seja Deus. O impressionante é que quando a gente vê o que aquela mulher passou naquele momento, ela já começou a anunciar. Ela foi ela fez uma pergunta dessa maneira. O versículo específico. O versículo número 27. E nisto, deixa eu ver se é o 27 mesmo. Eu estou meio perdido aqui, mas o Senhor está falando. Glorifica o nome do Senhor, igreja. Porque o Senhor é conosco. O versículo de número 29, é o 29, diz assim: ó, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Essa mulher já estava testemunhando, ela já estava anunciando. E através daquele pouco conhecimento, daqueles poucos minutos, talvez horas, que ela estava ali conversando com o Senhor Jesus Cristo, ela já tinha um pouco de conhecimento. E esse conhecimento foi passado à frente. Como que a gente pode ver para nós no dia de hoje? Como que podemos trazer essa reflexão para nós, para os dias atuais? Deus entrega nas nossas vidas, dia após dia. Aqui a gente tem culto domingo, tem culto terça, tem culto quinta-feira. São 3 dias, ainda tem os devocionais durante a semana. Todos os dias são lançados alguns versículos, algumas reflexões para a gente podermos ter um dia especial. E isso é Deus falando conosco. É um pouco do conhecimento. Embora todos estão participando e estão divulgando, não estão guardando para si. Essa mulher, quando ela recebeu dali, que ela bebeu da fonte da água, que era Jesus Cristo,
que era a palavra viva que estava transformando, ela começou a anunciar. E houve transformações, porque eis que os versículos que veio aqui adiante, o 30 fala dessa maneira: ó, saíram, pois, da cidade e foram ter com ele, através de um anúncio. Aquela mulher simplesmente ela saiu e anunciou. Será que não é este o Cristo? Era o Cristo que estava falando. E é o mesmo Cristo que falou lá no passado, é o mesmo Cristo que fala hoje conosco. Devemos nos posicionar a receber do Senhor. Uma vez sendo vasos cheios do azeite de Cristo, podemos transbordar. E quem vem preparado para receber, vai sair cheio também. Que Deus usa. O pouco do conhecimento que temos, devemos divulgar. Podemos muitas vezes nos considerar leigos em alguns assuntos, mas o pouco do conhecimento que tem, sejais testemunhas do verdadeiro Evangelho de Cristo, da palavra viva de Deus. E transbordem nas suas casas, transbordem no seu trabalho, transbordem ao ir para o seu trabalho, no seu veículo. Todos os dias o Senhor tem visto a minha luta. Na terça-feira passada houve uma coisa bem interessante e eu vinha conversando a respeito do que o pastor Ailton pregou. Que hoje existem pessoas que estão cansadas, fadigadas. Mas está rolando um vídeo ali, tá do nada apareceu um vídeo que fala sobre um versículo da Bíblia, a pessoa simplesmente rola o vídeo. Eu já sei, eu não preciso, eu já entendo isso aqui. Nem ouve a interpretação daquele versículo e já julgou, e já rolou para frente. E aparece uma outra coisa que é do mundo secular, as coisas que não vai trazer nenhuma edificação e fica preso naquilo dali. E se prende de uma forma. Eis que a palavra de Deus está sendo pregada. Eis que o evangelho está sendo anunciado. Mas naquele momento eu saí e eu fiquei observando. Gente, eu falei para algumas pessoas a respeito disso. E eu fiz uma pergunta para mim no carro. Cheguei diante do shopping e falei: Senhor, é tão fácil a gente dar. Difícil receber, mais fácil dar do que receber. Mas hoje eu estou precisando ser alimentado. Eu vou para a tua casa. Hoje eu estou precisando ser alimentado. E eu saí de lá, peguei pela Via Leste e vim para aqui. Eis que a mesma palavra que eu tinha citado dentro do carro foi a mesma palavra que o pastor estava pregando naquele dia. Só houve uma confirmação. Observa que quando a palavra de Deus é descrita dessa maneira, que a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ela vai cortando, ela volta cortando, ela faz a divisão. Porém, aí está a confirmação. Aquela mesma palavra que eu estava falando, ela também estava me edificando. E aqui eu só vim receber a confirmação. Eis que Deus só chega e fala dessa maneira: meu filho, mas o alimento é esse daqui. É esse. Naquele momento o alimento era aquele, para mim era ele. Porque foi confirmado aqui, na mesma noite. Foi confirmado aqui. E aí a gente muitas vezes está com os nossos olhos espirituais vedados. Está com uma venda, não está conseguindo enxergar. Como iremos transbordar se não estamos dando lugar para o Espírito Santo de Deus? É uma pergunta. É forte. Mas embora, quando você se coloca, que você permite, que é uma permissão, Jesus Cristo não é intruso. Ele permite que você o convide. Se você o convidar, ele entrará e ceará com você. Ele vai cear. E a palavra de Deus vai te transformar. Quando vem a transformação, vem o transbordar. O transbordar fluindo de dentro para fora. Saindo as coisas boas do teu coração. E as coisas boas só é permitida a gente viver através de Jesus Cristo. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Uma vez que temos aquele verdadeiro encontro, mas aquele verdadeiro encontro é o verdadeiro, aquele que faz, que mostra que você não está andando corretamente. Aquele verdadeiro encontro. Você já não vai querer mais viver na velha criatura. Posso eu voltar a olhar para o meu passado? Eu posso, mas de que forma olhar para o meu passado? Me exemplificando de onde eu andava, de onde eu estava e onde o Senhor tem me colocado. Tem bênçãos que está preparada, está pronta a ser entregue. Tem evolução espiritual, mas não estou buscando. Só vamos receber essas verdadeiras bênçãos quando se posicionarmos da maneira correta. Ao se posicionarmos como aquela mulher se posicionou, ela fez algumas perguntas e o Senhor respondeu a ela. E o versículo que eu citei, que é o de número 23, que porém a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. O versículo de número 24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É em espírito e é em verdade. É com o nosso caminhar, é com o nosso andar, é com o nosso vestir e tudo quanto posicionarmos diante de Deus, que transborde a glória do Senhor, para que seja edificado as pessoas. Ao mesmo tempo que você chega e se coloca na posição que Deus te enche, que o Senhor Jesus Cristo chega a fazer a transformação, as pessoas começam a te notar diferente. Por que a gente cita muito? Porque é necessário se posicionarmos, é necessário estarmos em reverência à palavra de Deus. São tantas vezes que a gente se direciona para várias pessoas, para muitas, e não são poucas, de uma forma como o Senhor, reverência, autoridade e tudo mais, porque eu vou chegar na presença de Deus e não vou dobrar os meus joelhos buscando. Se você se humilhar, e é se humilhar, Deus o exaltará. É auto-humilhação. É a auto-humilhação. Não é se você vai ser humilhado. Humilhado, muitas vezes a gente é no meio da rua aí. Mas é que ele não pode descer para o meu coração, não. Não pode. Não podemos guardar em forma alguma o que traz angústia para o nosso coração. Porque isso impede o nosso crescimento espiritual. Isso impede o crescimento espiritual. Se tem alguma mágoa de um irmão, vai lá e perdoa. Perdoa, faz correto. Faz o que o Senhor quer que você faça. Entendeu? Não viva mais o eu, mas viva Cristo. Ele está vivendo, é você que está falando, mas é Cristo te usando. Se coloca na posição. Se for tomar um café, Espírito Santo, venha comigo. Senhor Jesus, me acompanhe. Faça esse convite. Ele não é intruso. Ele vai te acompanhar. E você irá transbordar. Desde o amanhecer até o anoitecer. Aquela mulher ela teve um encontro com Cristo. Nós também já tivemos esse encontro. Nós estamos aqui hoje trazendo apenas algumas coisas que já foi falada por aí. Mas é a palavra de Deus que é renovada dia após dia. A palavra de Deus, cada dia que se passa, não tem atualização melhor do que a palavra de Deus. O princípio da sabedoria está em entender a Deus sobre todas as coisas. E em buscar a sabedoria através de Deus, através da palavra dele. Não somos nós. Quem somos nós? Nós somos filhos de Deus.
privilegiados em poder anunciar. Anunciar quem? Cristo. Ele ressuscitou. Hoje nós anunciamos que o Senhor Jesus Cristo é quem salva, é quem cura, é quem liberta. E o transbordar só virá quando a gente realmente entendermos e aceitarmos esse Jesus. Ele não é intruso. Convide-o para o teu coração. E ele fará morada e ceará com você, dia após dia. Essa é a palavra que eu tenho nesta noite que o Senhor colocou no meu coração. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus.